Olá, pessoal! Eu sou a professora Andriele, do portal Conexão Escola da Secretaria Municipal de Educação de Goiânia. Este vídeo faz parte do projeto Produção de Texto em Rede da Prefeitura de Goiânia. E hoje falaremos sobre o gênero textual escolhido para o 5º ano, o conto. Já falamos anteriormente, no primeiro bimestre, de forma mais breve, sobre o que é um conto. Você se lembra do que é um conto? Um conto é uma narrativa breve, geralmente escrita em prosa, que se foca em um único incidente ou uma série limitada de eventos. Ao contrário de romances, que exploram múltiplas tramas e desenvolvem personagens ao longo de muitas páginas. Os contos são mais curtos e concentrados, apresentando uma história de forma concisa e impactante. É importante dizer também que o tempo e o espaço são bem demarcados. Por que eles são importantes? Os contos são importantes por diversas razões. Eles são uma forma acessível de literatura, permitindo que os leitores apreciem uma narrativa completa em um curto espaço de tempo. Além disso, os contos são frequentemente utilizados como uma ferramenta educativa para ensinar técnicas de escrita, análise literária e compreensão de textos. Eles também são uma excelente maneira de explorar temas e emoções de forma intensa e concentrada. Dentre as características principais de um conto, podemos citar: primeira, narrativa concisa. Os contos são geralmente curtos e diretos, com uma narrativa que se desenvolve de forma rápida e eficiente. Segunda, tempo e espaço, bem demarcados. Nos contos, o tempo e o espaço onde a narrativa ocorre são claramente definidos, ajudando a situar o leitor e a reforçar a coesão da história. Terceira, presença de um narrador. O narrador é uma figura central de um conto, responsável por apresentar a história ao leitor. Existem diferentes tipos de narradores e a escolha do narrador influencia significativamente como a história é contada e percebida pelo leitor. Vamos aos tipos de narradores. Narrador-personagem. O narrador-personagem participa da história como um dos personagens. Narrador-observador. O narrador-observador é um espectador dos eventos, não participando diretamente da história. Ele narra os acontecimentos de fora, usando a terceira pessoa, ele, ela, eles ou elas. O narrador onisciente. O narrador onisciente tem conhecimento completo sobre todos os aspectos da história, incluindo os pensamentos, sentimentos e motivações de todos os personagens. A quarta característica é personagens limitados. Devido à sua extensão curta, os contos frequentemente apresentam um número reduzido de personagens, e esses personagens são bem delineados, mas não há tempo para um desenvolvimento extenso. Quinta característica é o foco em um único conflito. Geralmente, o conto gira em torno de um único conflito ou problema central, sem se desviar para subtramas complexas. Isso permite que a história se desenvolva de maneira mais direta e envolvente. Sexta característica, clímax e desfecho. O conto tende a ter um clímax claro e um desfecho bem definido. A resolução do conflito central ocorre de maneira rápida e satisfatória para o leitor. E como escrever um conto? Escrever um conto envolve criatividade,
e técnica, vejamos alguns passos para desenvolver uma narrativa envolvente e bem estruturada. Primeiro, escolha uma ideia central. Comece com uma ideia clara e concisa, que será o núcleo da sua história. Pode ser um evento, um conflito, uma emoção ou uma situação intrigante. Certifique-se de que essa ideia possa ser explorada de forma breve, dada a natureza compacta do conto. Segundo, desenvolva seus personagens. Crie personagens com características bem definidas, mesmo que não haja espaço para um desenvolvimento extenso. Pense nas suas motivações, desejos e desafios. Lembre-se de que personagens interessantes são essenciais para cativar o leitor. Terceiro, estruture o enredo. Planeje a sequência dos eventos da sua história. Divida o enredo em 3 partes principais: introdução, desenvolvimento e conclusão. Certifique-se de que cada parte contribua para o avanço da narrativa e o desenvolvimento do conflito central. Quarto, defina o cenário. Estabeleça o ambiente onde a história ocorre. Uma descrição breve, mas evocativa, pode ajudar a criar a atmosfera e situar o leitor. O cenário deve complementar a trama e os personagens, enriquecendo a experiência do leitor. Quinto, escolha o tipo de narrador. Decida quem vai contar a história. Sexto, escreva o primeiro rascunho. Coloque suas ideias no papel sem se preocupar com a perfeição. Concentre-se em contar a história de forma clara e envolvente. Deixe os personagens e os eventos fluírem naturalmente. Sétimo, revise e edite. Após terminar o rascunho, revise o texto para corrigir erros gramaticais, melhorar a clareza e ajustar o ritmo da narrativa. Certifique-se de que cada elemento da história contribua para o efeito desejado. Lembre-se que todo conto deve conter introdução, desenvolvimento, clímax e conclusão. Introdução. Primeiro, apresente o cenário e o personagem principal. Segundo, estabeleça o conflito ou situação inicial. No desenvolvimento, primeiro, mostre os eventos que complicam o conflito. E segundo, desenvolva as ações dos personagens em resposta aos desafios. No clímax, primeiro, o conflito atinge seu ponto mais intenso e, em segundo, o personagem enfrenta seu maior desafio. Na conclusão, você primeiro resolva o conflito de forma clara e, em segundo, conclua a história com um desfecho satisfatório. Chegamos agora à hora do conto. Vamos conhecer o conto Sobrou Pra Mim, de Ruth Rocha. Quando eu tinha uns 8 anos, mais ou menos, eu morava com minha avó e com a irmã dela, tia Emília. Nossa rua era sossegada, quase não passava carro nem caminhão. Eu ia à escola de manhã e de tarde eu fazia minha lição e ia para a rua brincar com meus amigos. Às 5h30 em ponto, minha avó me chamava para tomar banho e rezar. Minha avó e minha tia rezavam todas as tardes às 6 horas. Depois do jantar, ficávamos na sala. Eu lendo, minha avó e minha tia bordando ou costurando. Televisão a gente só via uma vez ou outra. Minha avó me deixava ver jogos de futebol ou basquete, mas tinha horror a novelas e a programas de auditório. Era chato de matar.
A luz era muito pouca, que a minha avó tinha mania de fazer economia. Ela dizia que não era sócia da Light. Então, eu cansava de ler e ficava inventando outras coisas para fazer. Eu ficava desenhando, ficava enchendo os os do jornal, brincava com as minhas joaninhas. Uma vez eu amarrei um fio de linha na perna de um besouro e quando ele voou com o fio pendurado, minha tia levou o maior susto. Outra vez, eu inventei uma coisa legal. Enquanto a minha avó e minha tia ficavam rezando, às 6 horas eu amarrei um fio de linha na perna da cadeira de balanço. Depois do jantar, nós fomos para a sala. Então, de vez em quando, eu puxava o fio e a cadeira dava uma balançadinha. No começo, elas não viram nada, até que tia Emília, muito assustada, chamou a atenção da vovó. Amélia! Minha avó se chamava Amélia. Amélia! Você não viu a cadeira balançar? Minha avó não ligou muito, mas tia Emília ficou de olho. Daí a pouco, ela cutucou minha avó. Olha só, Amélia, ainda está balançando. Minha avó olhou e ficou desconfiada. As duas se olharam e fizeram sinais para não assustar o menino. Naquele dia, eu não mexi mais na cadeira. Mas, no dia seguinte, eu fiz tudo de novo. Só a minha tia é que viu a cadeira balançar. Ela estava apavorada. Então, eu deixei passar uns 2 dias e, de novo, dei uma balançadinha na cadeira. E dessa vez, as duas velhas viram. Gente, que susto que elas tomaram! Me agarraram pela mão e correram para o oratório para rezar. Até aí eu estava me divertindo, mas o que eu não podia imaginar é que no dia seguinte, na hora em que eu costumava ir para a rua brincar, minha avó me chamou, me mandou tomar banho, me vestir e me levou para a igreja. 9 segundas-feiras eu tive que ir à igreja com a minha avó e a minha tia para rezar pelas almas do purgatório. Agora, mãos à obra. Usem suas imaginações e criatividade para escrever um conto incrível. Lembre-se das seguintes dicas para garantir que sua história seja cativante. Primeiro, mantenha a simplicidade. Evite tramas complexas e foque em um único conflito ou evento central. Isso ajuda os leitores a acompanharem a história sem se perderem em detalhes complicados. Segundo, use diálogos eficazes. Diálogos bem escritos podem revelar muito sobre os personagens e avançar a trama. Pense em como seus personagens falam e como isso reflete sua personalidade. Terceiro, mostre, não conte. Em vez de simplesmente informar o leitor sobre os acontecimentos, descreva-os, de maneira que ele possa visualizá-los e senti-los. Use detalhes sensoriais para criar uma experiência vivida. Quarto, surpreenda o leitor. Um bom conto muitas vezes inclui uma reviravolta ou um final surpreendente que deixa uma impressão duradoura. Pense em como você pode surpreender seus leitores e deixá-los pensando sobre sua história depois de terminarem de ler. Não se esqueçam de revisar e editar seu texto, para garantir que ele esteja claro e envolvente. Divirtam-se escrevendo.